Será que a concretagem de blocos de coroamento ela pode ser feita contra barranco ou utilizamos forma? Qual que será a opção mais adequada? Então eu vou nesse vídeo mostrar para vocês uma forma de analisar para que a gente possa tirar uma conclusão sobre esse assunto que gera até uma certa polêmica em relação ao uso ou não de formas, ou se a gente usa forma convencional ou se a gente pode fazer essa concretagem das fundações contra barranco, no caso os blocos de coroamento. Então, antes de entrar propriamente no processo de contra barranco, vamos entender um pouquinho da história. Depois eu vou falar para vocês sobre o que se espera da utilização de formas de madeira, de compensado, então usando toda essa parte de madeira para que a gente possa, o que a gente quer quando a gente utiliza forma convencional, o que a gente espera da concretagem desses blocos. E depois eu vou entrar no aspecto das características da concretagem contra barranco. E daí nós vamos tirar uma conclusão. Veja aqui que eu estou apresentando a você como era antigamente. Essa daqui é uma obra, essas fotos aqui que eu estou circulando para vocês aqui, eu estou mostrando uma obra da década de 1940. Então você percebe que o sistema construtivo, essas estacas aqui são estacas tipo Frank, que foram feitas na época, mas chama atenção aqui para os blocos e vigas alavancas que tem nesse sistema de fundação. Percebam que eles têm marcas aqui, eles possuem marcas, ó, do que? Da forma que foi utilizada. Essas formas que foram utilizadas na época foram formas feitas por tábuas de madeira. Então essa medida aqui tem em torno de 30 centímetros, que é a largura padrão de uma forma em madeira, que era muito utilizado na época. Na época não existia esse tipo compensado fenólico, naval, entre outros, madeirite, que a gente utiliza bastante em obras. Então, nesse caso, percebam, essa obra é da década de 1940, na época, nem norma de fundações existia. E daquela época o pessoal já estava utilizando forma. Por que o pessoal então não fazia contra barranco? Ok? Então vamos colocar isso para ser pensado na conjuntura do que nós estamos apresentando aqui. Agora eu vou falar sobre a boa prática. O que recomenda a boa prática de fundações? Então, a partir do momento que você executou as fundações em estacas, por exemplo, começa o processo do quê? De escavação, abertura desses grupos, para encontrar esses grupos de estacas, grupos de 2, grupos de 4, abertura das vigas de travamento que vai travar um bloco ao outro, e então você está nessa etapa, escavação e posterior arrasamento. Aqui nessa foto que eu estou mostrando aqui, que nós temos uma visão geral do empreendimento, perceba que nessa etapa também já começa a parte de execução do concreto magro, que tem relação com o aspecto construtivo. Então, escavação, aí vem aqui a etapa do arrasamento, com posterior execução do concreto magro que vocês estão vendo aqui, ó. Toda estrutura de fundação, conforme estabelece a norma, deve ser precedida da execução de um concreto magro, que deve ter 5 centímetros de espessura. Isso está previsto em norma, ok? Esse concreto magro, para que você não tenha uma perda muito grande, você não precisa estar concretando toda a área escavada. Então a gente cria gabaritos que servem para delimitar a área de projeção da estrutura de concreto que você está protegendo com um concreto magro a sua parte inferior. E também você pode usar isso como sendo uma talisca, ou seja, para garantir que esse gabarito tenha uma altura de 5 centímetros, você também já gabarita, já tem o seu referencial para fazer uma concretagem com a altura certa, com a espessura certa de 5 centímetros, que é normativo. Após isso, nós entramos com a parte de formas. Perceba, ó, aqui no caso são formas que estão estruturadas com madeiras, mas a parte interna está sendo feita o quê? Com compensados. Compensados vocês veem aqui pela formação das lamelas, né? Então é um material muito bom de se trabalhar.
Aqui nós tínhamos um sistema de reaproveitamento, então essa aqui não é uma forma de primeira utilização, então essa forma já não, às vezes não está guardando aquela característica, mas é uma forma que, o que a gente espera após a introdução da armadura, onde nós temos aqui os espaçadores, o que nós esperamos da função da forma? A forma, ela visa garantir a verticalidade, o prumo, as dimensões nas quais estão previstas no projeto. Por quê? O projeto ele é precedido por um cálculo de dimensionamento. Então, se chegou em qual é a espessura, a seção útil de uma viga de travamento, se chegou em qual é a dimensão do bloco de coroamento, em função disso você determina a armadura. Então, essas características geométricas, elas são importantes. E quem que vai garantir essas dimensões? É a forma que está sendo utilizada. Mas aqui no caso nós estamos falando de uma forma de madeira e você consegue garantir, com boa qualidade você consegue garantir essa geometria do elemento de fundação, viga e bloco. Perceba que outro ponto que nós desejamos da forma, você vai especificar um concreto, lembra que eu já falei em outros vídeos, concreto você não contrata por FCK, você deve comprar, você deve adquirir o concreto a partir da carta de traço. Então você tem uma especificação de traço, que eu falei do concreto em outro vídeo. Então você quer um concreto que tenha um consumo mínimo de tanto, que o cimento seja classe tal, que ele tenha agregado, que ele tenha um slump tal. Então dessa forma você tem toda uma especificação de um concreto especial para essa fundação, que está seguindo os conceitos da boa prática, e inclusive os que estão previstos na NBR 6122. Então dessa forma você vai pedir um concreto de responsabilidade, um concreto que tenha que atender às especificações de projeto. Quando você emprega essa forma de madeira, você garante, além das questões de geometria, o que você garante? Uma informação importante. A questão da estanqueidade. O concreto vai ser lançado fresco, então dessa forma você tem a nata de cimento, ou seja, água mais cimento, que está juntamente dispersa ali com os agregados, miúdos e graúdos do concreto. Se a sua forma não tiver um bom resultado de estanqueidade, vai haver perda de água. Com a perda de água, o que vai acontecer com o nosso concreto? Você vai estar perdendo cimento. E aí é onde vem aquelas vulgarmente chamadas de bicheiras, que são aqueles espaços vazios que são criados na estrutura de concreto devido à perda de nata de cimento, que ela carrega a água e leva cimento, deixando só os agregados ali dispersos sem o elemento ligante. Então perceba que isso é um fator essencial para garantir a qualidade e a funcionalidade dessa estrutura. Você precisa garantir a geometria e precisa garantir que o concreto não perca essa nata de cimento, ou seja, a sua forma tem que ter estanqueidade. Após isso, você vai proceder à desforma e à cura. Sim, os elementos de fundação, no caso aqui dessa mesoestrutura, blocos e vigas de travamento, a gente costuma fazer a cura. Porém, como aqui nós estamos em contato com o solo, a cura com água, ela não é muito interessante, porque vai acabar gerando para você um grande transtorno. Você vai encher aqui de água, isso vai gerar lama e tudo mais. O que a gente costuma fazer muito, e que eu já fiz, é a cura química, onde você aplica um elemento nessa superfície e olha como que ela ficou muito bem acabada. Então ficou uma superfície ótima. Agora estou circulando aqui o bloco e agora aqui estou circulando a face lateral da viga de travamento. Percebam que elas ficaram com um aspecto de uma superfície lisa, ou seja, mostrando que as dimensões, os cantos, o prumo, a verticalidade, a horizontalidade das faces desse elemento estrutural estão todas garantidas e preservadas. E assim como ficou uma superfície lisa com aspecto vítreo também, devido à forma que foi usada. O que isso é interessante? Se essa estrutura vai ficar em contato com o terreno, quanto melhor fica acabada essa superfície, mais dificuldade a umidade que está no terreno vai ter de entrar nesse elemento de fundação. E com o cobrimento que você seguiu e executou corretamente de projeto, você tem uma proteção muito grande da ferragem
desse elemento estrutural, de maneira que ele não sofra corrosão. O resultado que você tem é essa daqui, ó, uma fundação, uma mesoestrutura, que é o bloco com as vigas de travamento muito bem executados e pronto para seguir com a estrutura, fazendo a armadura de pilar, forma de pilar e seguindo com a sua estrutura de acordo com as características que ela tem. Tá? Após essa etapa aqui, o que a gente faz? Você pode também dispor de uma impermeabilização no elemento de fundação. Tá? Então perceba que a superfície está lisa, está visitável, você desformou, você pode inclusive prever uma impermeabilização. De tal modo que após isso, o que a gente faz? O reaterro compactado. Então, toda a parte de reaterro ela deve ser compactada, aqui no caso está usando um compactador tipo sapo, e aí você vai tendo toda a característica de contrapiso, né, ficando propícia, ou seja, você tem um terreno ali que foi compactado, o seu contrapiso não vai ter problema de afundamento. Agora vamos pensar, e a concretagem contra barranco? É um risco ou uma oportunidade? Porque se você não vai usar forma, então significa que você vai usar o próprio solo, então somente na etapa de escavação você já tira toda a parte de preparo de forma e mão de obra que você gastaria com isso. Então você gera uma economia. Agora, essa economia é interessante? Eu vou usar aqui um caso para vocês. O pessoal costuma bastante usar. Aqui no caso, faça um gabarito da geometria do bloco. Tá? E aí a escavação vai sendo feita, né, de forma a esculpir essa geometria do elemento de fundação no solo. Porque o solo vai ser a forma, o barranco vai ser a forma. Aqui o pessoal ainda fez uma proteção com chapisco, de maneira que garantisse aí, né, a estabilidade desse barranco para que ele não viesse a cair para dentro da estrutura, do caso do bloco e dessa viga de travamento. Então perceba que começa a ter probleminhas aqui, né? Quais são os problemas? Então, por exemplo, ó, perceba que durante a concretagem, como você está em contato direto ali com o barranco, qualquer água que você molhou inicialmente, né, que eu até acabei não falando, mas antes da concretagem a gente molha a forma, nesse caso aqui você também teria que aplicar um pouco de água aqui para umedecer, para evitar que o terreno puxe a água que está no concreto fresco. Então percebam, olha aqui essa mancha, ó. Isso aqui é uma contaminação, então veio uma água barrenta e acabou entrando ali no concreto, durante o processo de concretagem. Perceba outros riscos. O pessoal precisa acessar, então o pessoal está acessando aqui, auxiliando na concretagem, ele está pisando, olha aqui o pé dele, ó, ele está pisando exatamente na borda ali do barranco. E esse barranco, durante o processo, ele pode o quê? Romper ali e acabar mandando um pedaço ali desse solo, ou os fragmentos desse solo, para dentro da concretagem. E aí, como que vai fazer? Vai parar essa concretagem, vai tirar isso? Como que vai fazer? Esse concreto vai ficar contaminado. Outro aspecto também, ó, durante esse processo de escavação, é natural que as pessoas estejam aqui trabalhando, fazendo arrasamento, e isso pode fazer o quê? Esse contato pode acabar gerando o que a gente chama de overbreak ou underbreak. Então imagine aqui, ó, você tem uma seção inicialmente prevista, tá? Do bloco aqui, ok? Então imagine que você tem um bloco. Essa escavação ele pode vir a escavar a mais, ó, uma região. Quando ele escava a mais, então você está tendo o quê? Um overbreak. E quando ele, se nessa parede do lado aqui, imagina que ele escavou a menos, então ele está dentro da seção prevista de projeto. Então está tendo aqui um underbreak, ele está escavando abaixo do que o necessário. Então fica difícil garantir a geometria desse elemento de fundação conforme previsto em projeto. E o projeto corresponde a um cálculo e um dimensionamento. Agora, aqui outras situações, uma situação de risco. Isso aqui é a concretagem de um grande bloco. Aqui eu fiz dessa forma, esse aqui foi um projeto que eu executei. Nesse caso aqui, perceba que nós estamos fazendo a concretagem diretamente com o caminhão. Outro risco é a questão do pneu próximo aqui da borda da escavação, que pode colapsar e fazer com que se desbarranque esse material para dentro da concretagem.
e aí você tem um problema, você vai ter que paralisar. Mas nesse caso aqui nós adotamos esse sistema de concretagem contra barranco porque se tratava de uma base provisória, não era algo definitivo. E isso faz toda a diferença. Olha aqui no caso, ó, uma situação de concretagem que eu vou chamar a atenção para vocês. Veja que a armadura está aqui, né, meio que desalinhada. Olha a concretagem a mais aqui. Eu não tenho essa informação, mas é uma concretagem bastante ampla em relação à geometria do elemento. Então o que acontece? Nessas concretagens contra barranco, o que a gente não consegue e que a gente consegue com forma. Com forma, utilizando forma convencional, nós conseguimos a garantia da geometria do elemento de fundação que está sendo concretado, verticalidade, prumo, horizontalidade, todo o esquadro dessa estrutura que precisa ser feita dessa forma, porque ela está em projeto com aquelas dimensões, porque ela foi calculada e dimensionada dessa maneira. Segundo, com a concretagem contra barranco, nós não garantimos isso. É o que eu comentei, você tem a questão do overbreak e do underbreak, né? Você pode escavar a mais ou a menos, fica difícil. Ah, mas eu consegui executar direitinho, mas durante o processo o solo pode ressecar, o solo pode desbarrancar e assim você pode comprometer essa geometria. Então fica difícil você garantir. Você pode até conseguir fazer, mas é a questão da garantia. Outra questão, forma convencional de madeira. Conseguimos uma boa estanqueidade. Com a concretagem contra barranco, nós não conseguimos a estanqueidade. Fica difícil você garantir a não percolação. Principalmente que o pessoal tem feito é o quê? Concretagem sem nem mesmo chapiscar essa face do solo. O pessoal acaba muitas vezes concretando direto contra o solo. E o solo é um material poroso. Então ele vai absorver água, ele vai retirar a água do concreto. Então você acaba tendo o quê? Problemas, concretagem contra barranco. Então a geometria não vai ficar regular conforme o projeto e você pode impactar isso no desempenho dessa estrutura. Outra questão, ao momento que você lança o concreto junto ao solo, o que vai acontecer? O solo vai puxar a água. Quando ele puxa a água, ele pode estar puxando também a nata de cimento. Então você vai gerar um problema nesse concreto, que por melhor que tenha de dosagem, ele vai acabar ficando deficitário na estrutura. Outra questão, a superfície de um projeto, de uma execução convencional de concretagem, usa forma. Então, a superfície do concreto, do elemento estrutural, tende a ficar bem acabada, lisa, dificultando a passagem de umidade. No caso da concretagem contra barranco, o que acontece é que sua superfície fica rugosa, porosa e tem maior facilidade de umidade vir a atingir a armadura dentro do elemento estrutural. Consequentemente, o que você prejudica? Você prejudica a durabilidade, a obra tem uma durabilidade. Como que você vai reparar essa fundação posteriormente? Começam a aparecer patologias nas estruturas e você vai ver o impacto disso está lá na fundação. E fazer reforço, arrumar uma fundação é muito complicado. E o outro aspecto, para evitar essa questão da umidade, quando você faz a escavação e utiliza forma, quando você desforma, você pode inclusive prever a impermeabilização do elemento de fundação. Utilizando concretagem contra barranco, você não consegue fazer isso. Tá? Então, dessa maneira, pessoal, eu deixo aqui a minha convicção de que concretagem contra barranco é um risco que não vale a pena. Então, não é uma oportunidade e isso vai impactar diretamente no controle de qualidade da sua obra e, consequentemente, na durabilidade. O que a gente sempre busca nas obras com um bom projeto, uma boa especificação e uma boa execução, a gente busca durabilidade, para que esses projetos sejam estáveis, tenham segurança e durabilidade. Ok? Então era isso que eu tinha a passar para vocês hoje e até a próxima.